Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Irmãos, todos nós, quando nascemos, nós fomos registrados e nós temos um nome. E um nome é uma palavra que designa uma classe de pessoas, animais, de coisas. E nome também significa título. Guardem isso. E quando nós pesquisamos um pouquinho sobre nome, nós vamos ver que a palavra que o ser humano mais gosta de ouvir é o próprio nome. Uma pessoa que é chamada pelo nome se sente mais valorizada, se sente mais confiante. E meditando nas escrituras sagradas, eu notei que algumas pessoas da palavra de Deus tiveram seus nomes trocados por Deus e não por homens. Alguns exemplos de nomes trocados por Deus: Jacó. Jacó significa aquele que lutou com Deus ou enganador, e passou a se chamar Israel. Israel significa aquele que prevalece com Deus. E Israel é uma nação santa. Saulo significa desejado. E quando olhamos algo desejado, podemos lembrar de uma pessoa altivo, algo excelso. E foi trocado por Paulo, que significa pequeno ou humilde. Abrão significa pai excelso, mas Abraão significa pai de muitas nações. E quando nós olhamos para esses exemplos, nós podemos perceber que quando Deus troca o nome dessas pessoas, significa que Deus está colocando um novo propósito na mão dessas pessoas. Um novo ministério, um propósito divino. E aí eu me perguntei, por que é que Deus fez essas alterações? Qual que era o propósito disso tudo? E nós vamos meditar hoje porque eu e você somos o Saulo, somos o Jacó, somos os Abrãos, e nós somos hoje os mini-cristos, os cristãos dos dias de hoje. Irmãos, Israel, ele prevaleceu com Deus. Ele foi valente, corajoso e decidido. Será que nós temos prevalecido com Deus? E quem prevalece com Deus se torna valente, se torna corajoso, se torna decidido. Quem prevalece tem mais valor em Deus. Será que nós temos perseverado naquilo que o Senhor tem nos ensinado? Quem prevalece também persevera. Quem prevalece se mantém firme, constante, sempre abundante na presença do Senhor. Ou será que nós temos prevaricado contra a doutrina de Cristo? Paulo era doutor, ele tinha muito conhecimento terreno, mas ele não foi capaz de descrever o que Deus mostrou para ele. Paulo padeceu pelo Evangelho. Irmãos, o que nós sofremos pelo Evangelho? O Senhor nos prensa e nós damos as costas. Será que nós temos amado com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração? Será que nós temos buscado conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que nós não pereçamos? Abraão, pai de muitas nações. Abraão, nós sabemos que nós temos que ser a descendência de Abraão. E quando nós somos descendência de Abraão, nós somos e nos comportamos como areia da praia do mar e estrelas. Areia da praia do mar, porque não nos contaminamos com as águas do mar, onde a besta habita, o leviatã, a serpente. Areia da praia do mar, porque Deus olha e fala: esses são os remanescentes. Será que nós estamos nos comportando como remanescentes, não tirando e nem acrescentando nada da palavra de Deus?
Será que nós temos nos comportado como estrelas, levando as pessoas até o Filho, para ver o Filho e crer nele? Olha o exemplo de Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, pai de muitas nações. E lá em Gênesis 12, 4, vai dizer assim, ó: e partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Irmãos, Deus deu uma direção para Abrão: sai da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Deus falou uma vez com ele e ele assim partiu como o Senhor lhe tinha dito. Quantas vezes Deus vem aqui com a sua direção e tem que ficar batendo, porque nós não obedecemos a ordem de Deus? Será que nós somos obedientes àquilo que o Senhor está falando com a igreja? Deus precisou falar uma vez só. Obedeceu na primeira chamada. Você sabe o que resultou na obediência de Abrão? Deus fez uma aliança com ele. E nós, irmãos, Deus olha para nós e tem uma aliança com nós. Se nós olharmos uma aliança, é uma coisa só. É um compromisso que nós temos que ter com Deus. Deus, ele não tem que ser o nosso amuleto. Deus é o nosso rochedo, o nosso escudo, o nosso guia. Todos nós tivemos que deixar uma vida para trás quando o Senhor nos chamou. Tivemos que deixar a casa, a parentela, a terra. Tivemos que nos tornar uma nova criatura. E todas as vezes que o Senhor nos chama, o Senhor tem um propósito para nós hoje. É como o Senhor falando para eles antigamente: vai para a terra que eu te mostrarei. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. E quando nós trazemos isso para as nossas vidas, né? O novo chamado vai requerer de mim e de você aceitar o novo ministério que Deus nos dá. O Senhor dá dons aos homens segundo a sua capacidade. Ele vai dar um chamado para mim que eu consiga colocar em prática. Para cada um. Todos temos chamados. Todos são vocacionados a algo. O novo chamado vai requerer de nós aprender e aplicar as boas obras para não sermos infrutuosos. Quando nós aprendemos, nós vemos o Filho. Quando nós aplicamos, nós cremos nele. Recebemos o novo chamado. Estamos praticando o novo chamado? O novo chamado vai requerer de mim e de você que nós ouçamos e obedecemos quando Deus nos chama pela primeira vez. Temos que obedecer na primeira vez. O novo chamado vai requerer de mim e de você que não sejamos conformados com esse mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Porque quando nós nos transformamos, nós somos novas criaturas. Quando nós aplicamos aquilo que o Senhor espera de mim e de você, nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Nos tornamos nova criatura. Agora eu vou trazer um exemplo de alguém que teve o seu nome trocado por homens e não por Deus. Daniel 1:7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar. Só até aí. Irmãos, Daniel significa
Deus é o meu juiz. Mas Beltesazar significa que Bel proteja o rei, ou príncipe de Baal. E Bel significa principal divindade babilônica. Irmãos, todas as vezes que o homem tenta trocar o nosso nome, o nome que Deus nos deu, ele vai fazer eu e você adorar outros deuses, a nos assentar em outras mesas, em mesas de demônios. Ele vai fazer eu e você participar dos manjares do rei, se contaminar com os manjares do rei. Baal, irmãos, quem se contamina, come os sacrifícios da idolatria, adora outros deuses. Quando o homem tenta mudar o nosso nome, ele vai fazer nós nos prostrarmos ao homem, vai fazer eu e você nos dobrar em coisas que são terrenas, para desfrutar das coisas desse mundo. Ele vai fazer nós adorarmos o mundo, as concupiscências mundanas, a impiedade. Ele vai fazer eu e você ser soberbo e achar que não precisamos de Deus. Ele vai fazer eu e você ter mais benefícios do que as outras pessoas, para que nós sejamos altivos. E altivez é uma coisa que Deus odeia. Ele vai fazer eu e você deixar, trocar e se esquecer do propósito de Deus. Deixar, trocar e esquecer do chamado de Deus. Mas se nós nos comportarmos como Daniel 1, do 8 ao 9, diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Irmãos, se nós nos mantermos ali, firmes, constantes, sempre abundantes, Deus vai nos livrar da cova dos leões. O Senhor vai permitir com que nós tenhamos graça e misericórdia. A graça e a misericórdia vai nos alcançar. Nós vamos fazer o quê? Glorificar o nome de Deus aqui na terra, diante dos homens. E quando a graça nos alcança, mediante o comportamento de Daniel, Daniel orava 3 vezes no dia, jejuava, se santificava, se lavava todos os dias no sangue do Cordeiro. E quando alcança a misericórdia, é porque confessa o pecado e deixa. Agora olha, se nós nos comportarmos como Daniel, acontecerá conosco, se assim for da vontade de Deus, o que está escrito em Daniel 1,17. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. Olha como Deus quer nos agraciar, se nós não nos contaminarmos com as iguarias do rei, os manjares desse mundo. Daniel 1:20. E em toda matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Irmãos, quem tem vida constante de oração e jejum, quem dá testemunho fiel e verdadeiro às escrituras sagradas, quem constantemente está ali meditando na lei, se comportando como pobres de espíritos, humildes, reconhecendo a sua miséria. Quem se humilha, irmãos, a seu tempo, Deus exalta. A tempo de Deus, Daniel
exaltado. O homem tentou trocar o nome dele, mas Deus é justo para nos exaltar. Deus é aquele que humilha e aquele que exalta. Irmãos, quando Deus decide exaltar, agindo Deus, quem impedirá? Tudo que o homem tentar forjar, tudo que o homem tentar impor nas nossas vidas, não prevalecerá. Toda ferramenta que prepararem contra nós não prosperará. Amã morreu na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Toda língua que se levantarem contra nós em juízo, nós a condenaremos. E se fizerem obras de feitiçaria, macumbaria contra as nossas vidas, se nós estivermos na posição de justos, agindo Deus, quem impedirá? Saiba, está escrito em Números 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas tem realizado o Senhor? Que coisas são essas, irmãos? Deus só fará se nós não nos curvarmos a outros deuses. Deus fará grandes coisas se não nos desviarmos da carreira que o Senhor nos propôs. O Senhor tem um chamado, nós estamos cumprindo o chamado do Senhor. Nós temos, irmãos, o dever de honrar o nome do Senhor nessa terra de viventes. O último exemplo, e não menos importante, lembra que o nome também significa título? Título significa nome, ou expressão que pode simplesmente identificar, individualizar a obra ou o trabalho. Um exemplo sobre uma pessoa, que é o nome, e sobre a obra, que é o título, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha um título, um rótulo, um título de honra ou nobreza, que também é um dos significados de título. Tinha uma identificação da obra que ele fez. Olha o que está escrito em Lucas 23:38. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. O nome. Agora, esse texto que nós vamos ler faz menção de quando Jesus estava na cruz. Lá em João 19 ao 21 fala assim: e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Identificou o nome. E muitos dos judeus leram esse título, identificou e individualizou a obra, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Irmãos, guarda algo. Quando nós somos chamados e nós cumprimos, nós temos que ter um bom nome nessa terra de viventes. As nossas obras devem ser de bons frutos, e esses frutos devem ser frutos dignos de arrependimento. Esses frutos, eles devem permanecer. Por isso ele nos chamou e nos nomeou para que fôssemos e dessemos frutos, e esses frutos permanecessem. Quando o Senhor nos chama, nós temos que ser obreiros que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando o Senhor nos chama, nós temos que ser novas criaturas. Por isso não devemos ter do que nos envergonhar.
E um nome, um título, também serve para identificar livros e até mesmo cartas. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 3:2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, quando todos olham para nós, quando as pessoas nos leem, o que eles estão lendo? Quando nós estamos lá na cruz, que está todo mundo olhando para nós, qual é a mensagem que está sendo passada? O nosso testemunho está sendo fiel e verdadeiro? As pessoas têm olhado que nós estamos crucificando a nossa carne com Cristo porque somos novas criaturas? Olha o que está escrito em Gálatas 5, 24 e 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer que nós temos que mortificar os membros que estão sobre a terra. Qual é o membro que está sobre a terra? É o nosso corpo. Para que nós possamos andar em espírito, e tudo que nós plantamos no espírito, ceifaremos vida eterna. Mas se plantarmos na carne, ceifaremos corrupção. Quando olharem para nós, devem ler a carta, devem ler uma nova criatura que está se esforçando e cumprindo o ID do Senhor. 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de quem, irmãos? De Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Irmãos, quem tem o Espírito do Deus vivo, tem o ministério do Espírito, não o ministério da letra, o ministério de pedra. Tem a revelação da palavra de Deus. Quem tem o Espírito do Deus vivo, ama meditar na lei de dia e de noite, busca o conhecimento, mergulha em águas profundas. Águas essas que nós temos que mergulhar, de passar a nado. Quem tem o Espírito do Deus vivo, nasce dessas águas e se torna filhos de Deus, se torna nova criatura, tem novo nome, tem novo propósito, tem nova vida. Quem tem o Espírito do Deus vivo, guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Quando nós crucificamos a nossa carne e as paixões mundanas, nós vivemos e andamos segundo o Espírito. Com Saulo, Jacó e Abrão, não foi diferente do que é para nós hoje, irmãos. Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Posteridade, irmão, significa o tempo que ainda virá, o futuro, a glória futura. Em outras palavras, se nós temos um novo propósito, se a nossa vida não for nova, se nós não convertermos dos maus caminhos, caminhos de pecado, caminhos tortuosos, se não deixarmos os vícios, se não nos purificarmos, como Isaías, veio o anjo com a brasa viva do altar e purificou os lábios de toda iniquidade, se não arrancarmos tudo aquilo que faz com que os nossos olhos e mãos pequem,
se não nos destituirmos de toda vaidade. Se Deus está falando, tira a vaidade. O Senhor quer santificar o templo, irmãos. Se nós não tiramos da nossa mente a vaidade também, se nós nos assentamos em rodas de escarnecedores, se nós, irmãos, não nos desprendermos do jugo desigual, o Senhor não nos tem por filhos e filhas. Se nós, irmãos, aquele relacionamento amoroso que não convém a Deus, irmãos, se nós não abrirmos mão, não seremos dignos de Deus. Se não sairmos do meio da onde o Espírito Santo não está, se nós ficamos tocando em coisas imundas, se nós não sepultarmos a velha criatura, nunca teremos novo nome, nova vida, novo chamado, nunca herdaremos a glória futura. Irmãos, Isaías profetizou: haverá um alto caminho, esse caminho se chamará caminho santo, e o imundo não passará por ele. Nos autoanalisemos, nós passaremos na porta estreita. Será que a porta do céu vai estar amplamente concedida para nós naquele grande dia? Se nós não formos novas criaturas, santo como o Senhor é, perfeito como o Senhor é, nós não entraremos na terra prometida. Nós não nos enquadraremos no padrão da nova terra. Por quê? Por que não nos enquadraremos? Olha o que está escrito em Apocalipse 21:16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Irmãos, presta atenção. A cidade, ela tem uma forma. Se eu for de outra forma, eu não entro. A cidade tem os padrões estabelecidos por Deus. E se eu quiser entrar na Nova Jerusalém, eu tenho que me comportar como cidadãos dos céus. Estamos nessa terra como forasteiros e peregrinos, irmãos. A nossa terra não é aqui. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Primeiro céu, primeira terra, velha criatura. Eu tenho que ser novo, renovado segundo a palavra de Deus. Quando tudo isso aqui passar, irmãos, Apocalipse 21:5, a parte A diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Não é uma coisa ou outra, irmão, são todas as coisas. Todas, altura, largura, profundidade, todas as coisas. E aí eu me perguntei, meditando sobre esse novo nome, eu me perguntei: será que somente eles do passado tiveram seus nomes trocados? Será que nós também vamos ter os nomes trocados? Somos escolhidos de Deus no presente tempo. Olha o que está escrito em Apocalipse 3:12-13. A quem vencer, já não é qualquer pessoa que vai receber um novo nome. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Nós teremos um novo nome, irmãos, se nós nos comportarmos como novas criaturas. Apocalipse 2:17
17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando. Converte-te. O Espírito está falando. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Irmãos, imagina nós chegarmos lá e nós recebermos uma pedra branca. Branco é sinônimo de santidade, irmãos. Santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem que santificar aqui para poder entrar lá. Paulo disse, 2 Coríntios 12:4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. 2 Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, o céu é inefável. Paulo, que era o doutor, o que mais tinha conhecimento terreno, não conseguiu descrever. Se nós temos nos comportado como servos fiéis e bons, se nós temos cumprido o grande mandamento, se temos amado a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, se nós temos lido, ouvido e guardado os mandamentos, se nós estamos nos santificando ao Senhor, nós venceremos este mundo. E como disse o versículo da posteridade, nós tomaremos posse da glória futura. Em 1 Pedro 1:22 e 23, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Irmãos, semente corruptível é a semente do maligno. Se somos sementes corruptíveis, não somos descendências de Abraão. E quem é de novo gerado tem um novo nome, para se cumprir o que está escrito em 1 Pedro 5:4. Quando aparecer o sumo pastor, a glória futura, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E aí, se nós estivermos crucificando, a nossa carne com Cristo, nós trocaremos essa cruz pela coroa. Somente um filho de Belial não aceitaria o que o Senhor tem reservado para nós. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, se um nome não fosse importante, por que os nossos nomes não estariam escritos no livro da vida? Existe um livro aonde o que está escrito ali, o que é? E se os nossos nomes não forem encontrados escritos no livro da vida, vai entrar no reino dos céus? E vocês acham que lá no livro da vida tem escrito algum mau nome lá? Não tem jeito. Olha o que está escrito, põe para mim, irmã, Provérbios capítulo 22, o versículo de número 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza. Nessa vida, quando Deus olha para mim e para você, meus amados irmãos, Deus vai dizer, tá aí um bom nome ou tá aí um mau nome. No livro da vida vai estar os bons nomes e não os maus nomes. Por isso Jesus disse isso em João capítulo 15, versículo 16. A irmã falou sobre isso. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Quem que escolheu? Foi Abraão que escolheu a Deus ou Deus que escolheu Abraão? Foi Saulo que escolheu a Deus ou foi Deus que escolheu a Saulo? E escolhido, irmãos, é um remido. Ei, Jacó, eu te chamei, diz em Isaías. Ei, Israel, eu te escolhi. E quem é remido se lavou no sangue do Cordeiro. E a partir do momento que a gente se lava no sangue do Cordeiro, pronto, aí Deus vem e faz o quê? Nos nomeia. E fala, agora você vai dar o quê?
Porque você pode ter certeza que quem se lavou no sangue do Cordeiro, o seu nome que outrora era mau, agora se tornou bom. E quem tentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica. E quando Ele nos nomeia, está aqui, para que a gente vá e dá fruto, e o nosso fruto o quê? Permanece. Agora eu pergunto, como é que está o nosso nome aí fora? Tá bom? Às vezes até dentro da igreja, o nosso nome tá bom. Isso é muito sério, irmãos. O meu nome não tá bom, então pode se preparar, porque a obra que Deus vai fazer na minha e na sua vida vai nos dar um novo, vai pegar o 9 que era mal e vai fazer o nosso nome ficar o quê? Bom. Irmãos, imagine Saulo, o quanto ele perseguia a igreja de Cristo. Se ele se apresenta depois nos outros lugares como Saulo, quem é que ia receber? Foi necessário Deus dar um novo nome. Abrão, idólatra, na terra da idolatria. Salomão, todos chamam de Salomão, mas o nome que Deus deu para Salomão, sabe qual foi? Gedidias. Simão, Deus olhou para ele e falou: tu és Pedro. Olha quantas pessoas o Senhor escolhe, nomeia e fala: agora vai dar muito fruto. Mas é necessário, irmãos, que a gente se comporte como um escolhido, junto com aquele velho nome. Vai embora a velha criatura, vai embora a velha fama, vai embora tudo. Com o novo nome vem uma nova criatura, novos comportamentos, novas atitudes. Deus possa trabalhar de tal maneira como trabalhou na vida de Abrão, na vida de Jacó, na vida de Simão, na vida de Saulo, nos dando um novo para a glória do nome dele. Amém?